relacionamento com uma pessoa problemática, que todo mundo chama de encrenqueiro ou acha meio estranha. Isso já aconteceu com você? Já namorou? Ou teve um compromisso mais sério com alguém assim? E se você se envolver com uma pessoa com esse perfil? Quem fala pra gente sobre esse assunto é a psicóloga Lígia Guerra. Bom dia, Lígia. O problema não é nem... Bom dia, Soler. Isso aconteceu uma vez. Agora tem pessoas que a gente até costuma brincar que tem um dedinho podre, né? Que sempre acaba escolhendo pessoas com o mesmo perfil. É bem interessante porque isso que você coloca é justamente um dos casos de alguns dos e-mails que nós recebemos. Nós vamos falar de um, em especial, que chamou bastante a nossa atenção e que ele fala assim, estou noivo, morando junto há um ano, e desde que conheci minha noiva, um ex-namorado dela, pelo qual ela tem muita consideração e gratidão, continua ligando para ela até hoje, para reclamar da vida, dos filhos, dos problemas. Eu entendo a gratidão dela, mas isso me incomoda. Já vivenciei outras experiências assim. O que fazer? O que me chamou a atenção aqui no e-mail? Que ele fala que ele já viveu outras experiências muito parecidas. Quer dizer, então aí entra dentro disso que você colocou, né, Gisele? Por que que isso se repete? Então, o que eu gostaria assim, de colocar para ele, já que ele está pedindo a nossa ajuda, é, primeiro ele pensar, se está se repetindo é porque tem um padrão também na vida dele. E por que que esse padrão se repete? Será que essa mulher não está se sentindo valorizada pelo ex-namorado, pelo ex-noivo dela, a ponto de ele ligar e ela querer então aconselhá-lo, conversar com ele? Será que o nosso telespectador que pediu ajuda está dando espaço para a noiva, está dizendo, olha, é importante a tua opinião para mim, o que que você acha dessa dificuldade que eu estou enfrentando? Será que ele resolve tudo sozinho? Então a minha sugestão é que ele reflita sobre isso, né? Se de repente o ex não está realmente valorizando ela mais em alguns aspectos. E eu vi o e-mail, ele tive a chance de ler também, ele fala, né, Gisele, sobre o desafio que tem sido para ele, né? Para ele encarar isso não como uma fraqueza, mas como um desafio. E é muito interessante porque isso é muito do mundo masculino, né? Talvez ela queira se sentir valorizada e ele goste justamente dessa questão aí, né? Porque os homens, eles são assim, eles gostam dessa coisa da disputa. Então, talvez até cada vez que ele ganha um jogo, ele troque de namorada, não sei. Mas aí tá uma coisa importante para ambos pensarem na questão da autoestima deles, né? Ela querendo se sentir valorizada e ele está tendo sempre que entrar numa disputa com alguém. Então, vamos trabalhar os dois esse aspecto aí. A gente fez ruas para ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre essa questão de relacionamentos, de modelos. Vamos ouvir? Vamos lá. Ela não se dedicava ao parceiro, né? Ela é muito centrada em si. Muito egoísta. É, egoísta, né? E aí dificulta, porque a gente tem que aprender a dividir, compartilhar, né? Que é a base da relação. É isso aí, né? Que bacana, inclusive essa tem sido uma das maiores reclamações do público masculino. Agora que eu estou fazendo pesquisa para o meu livro, a reclamação número 1, onde está o nosso espaço? Porque o que acontece com a independência feminina? As mulheres muitas vezes fazem questão de deixar muito claro, eu não preciso de você. E daí, então, por que que você se relaciona com o outro, né? Então, tem que ter essa interação. Então, tem alguns sinais que tem que cuidar na hora de você realmente estar começando a eleger a pessoa da tua vida. Esse é um deles. Ela gosta de compartilhar, né? Não só a experiência de vida, mas os problemas, as alegrias. Tem acolhimento da parte dessa pessoa em casa. Você gosta de ligar para ela durante o teu dia. Você se sente acolhido quando você precisa dela. Porque senão fica uma coisa muito sozinha em casa. São duas solidões morando juntas, né? Nós temos mais uma participação agora feminina. Vamos ver? Vamos lá. Eu sou perfeccionista, ele era relaxado. Então não tinha jeito. Ele dormia sentado e eu deitada. Eu gosto de futebol, ele gostava de novela. E aí, como é que você resolveu isso aí? Resolvemos conversando e divorciando. Eu vou só pedir licença para perguntar um pouquinho. Isso não é um ponto em que os opostos se atraem, porque ela que ela colocou ali se encaixaria muito bem nisso, né? Mas pelo jeito não teve solução para o relacionamento. Se atraem sem dúvida, e eu diria assim, até que o amor não tem muita lógica. Se a gente for ficar pensando que o amor tem lógica, a gente pensaria assim, então uma pessoa saudável, que não bebe, trabalhadora, não deveria ter problemas de relacionamento. E às vezes a mulher se interessa justamente pelo cara que é festeiro, que nem sempre leva as coisas muito a sério. Mas essas divergências, chega uma hora que elas começam a cansar, começam a virar pontos de atrito muito fortes. Então, só existem dois caminhos. O dela foi se separar. Ou chega e acha um denominador comum para ambos, né? Porque o relacionamento que ele começa a se tornar muito incômodo para uma das partes, se uma pessoa começar a ter que ceder muito mais do que a outra, ela vai estar cometendo, na verdade, um suicídio dentro da relação. Então, é importante manter não só os interesses próprios, individuais, que isso abastece a relação com novidade,
mas encontrar pontos em comum, né? Senão começa a culminar nisso, em separações, né? Vamos ver mais uma participação? Vamos lá. Eu sou muito ciumenta, possessiva, é bem complicado. Como é que você resolveu? Terminando. Você acha que essa é a única maneira de resolver uma situação assim? Pra mim foi. Não é a única, né? Ele depende também do nível de sentimento que você tem pela pessoa. Quer dizer, a gente teve 2 exemplos aí seguidos, né, de pessoas que tentaram se entender, não foi possível, mas isso também demonstra maturidade. Sentar, conversar e, se for o caso, tomar uma decisão conjunta de se separar, mas se separar numa boa, vamos dizer assim, né, Lígia? Com certeza, Soler, mas a ideia é que quando a gente está num relacionamento é que a gente tente todas as alternativas, né? Um ciúminho natural faz parte, você não quer perder aquilo que você ama. Um ciúme patológico, começa a ter ciúme dos amigos, do irmão, da mãe, do pai, precisa de tratamento, né? Quem está sofrendo com isso. E existe uma outra vertente que a gente tem que cuidar muito, que é quando a pessoa começa a sentir prazer em provocar ciúmes, né? Eu já atendi casos assim que a pessoa tem uma autoestima tão baixa que ela começa realmente a desequilibrar o outro. E por vezes o outro nem era ciumento, mas a pessoa insiste nisso, porque ela quer se sentir valorizada. Então também é uma outra vertente do ciúme. Então, às vezes, aquela menina que sai com um decote super generoso, né? O namorado está do lado, todo mundo começa a mexer, o namorado não gosta, comenta. Ah, mas eu não fiz por querer, mas a gente tem que ter um pouquinho certo cuidado. A namorada se incomoda, né? Que uma amiga sempre está ligando todo dia pro seu namorado. Poxa, veja se no lugar dessa pessoa você também não se sentiria mal, ceda um pouquinho. A gente tem que se avaliar. A relação, né? Tem que ter no mínimo 2 pessoas inteiras dentro dela, senão não tem jeito, né? E para quem convive com pessoas que repetem padrões, aquele amigo que sempre arranja uma namorada barraqueira, uma namorada encrenqueira, como é que a gente pode ajudar essa pessoa a fazer enxergar, olha, o problema está em você que sempre escolhe essas pessoas? Claro, e a ideia, Gisele, e eu acho bem bacana essa tua pergunta, é a gente falar, poxa, será que se você está procurando sempre uma pessoa barraqueira, será que você não gostaria de ser uma pessoa mais autêntica? Será que você não gostaria de falar muitas das coisas que ela fala por você? Né? Será que você não tem que desenvolver, então, uma atitude frente à sua própria vida, porque você sempre procura pessoas dessa forma? Então, a gente tem que até aconselhar, às vezes, uma ajuda psicológica, mas fazer com que a pessoa perceba o que ela está buscando no outro para que ela possa desenvolver em si mesma. Tá certo, Lígia. Obrigado mais uma vez. Bom Eu é que dia. agradeço para vocês também. Obrigada, Lígia.